mais Freildo Peronde, agora 9 horas e 25 minutos. Hoje nós temos aqui no nosso quadro Santo Livro a pergunta do Marcos da Gleba Palhano. Aliás, se você tem perguntas aqui para o nosso programa, no edson@paiquerê.com.br, o e-mail que você pode mandar, 33252555, o Marcos pelo telefone, ele mandou a pergunta dele, ou direto para o Freildo também, hildo@sercontel.com.br. Freildo Peronde vai preparar a resposta para você aqui no programa. O Marcos diz o seguinte, sobre aquele versículo da Bíblia, Mateus 19:24, em que Jesus diz: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O versículo é esse mesmo, né, Frei? Isso. É esse mesmo. Isso. E aí ele quer saber por que tem gente que fala, ao invés de camelo, gâmea ou camela. Qual é o contexto aí? Vamos contextualizar, né, essa frase aqui de Jesus que está lá em Mateus 19:24. Então, bom dia, Marcos, né? Obrigado pela pergunta. De fato, esse é um texto muito polêmico na Bíblia, e durante a história, né, desde muito antigamente, que ele é questionado se de fato foi isso que Jesus falou ou não. Então, se nós olharmos, você pergunta ali por que alguns tentam botar gâmea. Eu tentei procurar de fato essa palavra, nas traduções eu não consegui encontrar que houvesse essa, mas pode ser que existe sim, gâmea, porque gâmea vem poligamia. Gamia seria aquele que tem muitas mulheres, que tem várias mulheres, né? Então parece que não é muito por aí. Tem alguma outra proposta que seria gamta. Gamta, então, em vez de camelo, significa amara, corda, um cabo. Uhum. Então, durante a história, teve gente que tentou trocar a palavra. Outros também, em vez de camelon, que a palavra é grega, né? Em grega está escrito camelo, tentaram botar por camilon. Aí também significaria uma corda. Então a corda é mais fácil passar num buraco da agulha do que o camelo. Então, já faz sentido. Tem uma lógica, né? Então sempre teve gente que tentou na história, né, torcer o texto porque acharam que era duro demais. Mas nós temos que olhar que o texto não está só em Mateus, né? O texto está em Mateus 19:24, está em Marcos 10:25, e está em Lucas 18:25. Os três evangelhos? São três evangelhos que trazem. Então, quando a mesma passagem bíblica, né, o mesmo texto, ele está em mais de um evangelho, ele tem muito mais facilidade, né, de ser atestado, né, o texto correto, né, praticamente o texto, a certeza. Hoje nós não temos mais nenhum dos originais da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então fica difícil de saber. Então, mas nós temos manuscritos muito antigos, os mais antigos. Então, assim, os biblistas chegam a dizer que nós temos hoje mais ou menos em torno de 95% de certeza daquilo que está hoje nas nossas Bíblias é o texto original. Alguma questão ainda pode ser que durante o tempo ainda precisa ser descoberta, melhorada uma tradução. Então, mas praticamente, embora nós não temos o texto original, né, aquelas cópias mais antigas que nós temos, elas estão muito próximas do original. Então, quando nós temos um texto que ele aparece em mais de um evangelho, então a certeza ela é praticamente absoluta, né, quase 100%. Uhum. Então, nos textos bem antigos, no texto original está escrito camelo, né, e a palavra camelo é essa mesmo. Então, o que Jesus quer dizer? Então, é camelo. É camelo. Camelo é animal mesmo. Animal. Camelo não significava uma outra coisa na época, não. Não. Falava-se do animal. Do animal. Então, o que Jesus quer fazer? É um exagero. Assim como hoje também, às vezes, né, nós temos expressões que são exageradas. Quando você quer dizer uma coisa que é praticamente impossível, né, a gente então diz uma expressão, no português tem uma hipérbole, morrer de rir. Ninguém morre de rir, né? Ninguém morreu de rir. Ninguém morre de rir. Nossa, eu morri de rir hoje. Ou então, você pode quebrar um galho para mim. Não é quebrar um galho de árvore, nada. É fazer um favor. Uhum. Eu entrei pelos canos.
Ninguém entrou pelo cano do esgoto. Ninguém entra, né? Mas se deu mal. Essa é a ideia. Numa fria. Então, assim também Jesus também, né, aqui usa uma expressão forte, né, diante de uma situação que ele enfrentou. É muito importante olhar no texto bíblico aonde que a frase foi dita. Se nós pegar a Bíblia, né, no capítulo 19, primeiro então Jesus, no 19, versículo 13, Jesus acolhe crianças, e as crianças, elas foram até Jesus, foram sem nenhuma restrição a Jesus. Então Jesus vê assim a acolhida boa que Jesus tem da parte das crianças. Logo em seguida, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 16, nós temos um jovem rico que se aproxima de Jesus. E Jesus questiona, né? Jesus olha para ele e tenta convidá-lo para o reino. E ele diz, os mandamentos eu sei de cor. Jesus diz, olha, o problema não é você saber os mandamentos de cor. Quer dizer, o cidadão já veio dizendo, eu estou preparado. Aí Jesus diz, você quer ser perfeito? Que ele queria ser perfeito, mas sem abandonar o que tinha. Aí Jesus fala para ele, né? Então tá bom, então utiliza desses teus bens que você tem, que é muito rico, e faça o bem para o reino. Aí o jovem pegou e foi embora. Aí não, é demais. Eu já sei os mandamentos, sei tudo. Sei tudo. Jesus daqui é que deixar os meus bens? Aí que ele podia ter dito, assim como eu compro outras coisas, compro o reino também. E o reino a gente não compra com dinheiro. O Papa Francisco repetiu uma frase que ficou famosa uns tempos atrás, que ele nunca viu, né, alguém sendo enterrado com o caixão de mudança atrás. Ou seja, no reino dos céus, diante de Deus, nós vamos com aquilo que nós somos e não com aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos é necessário, é bom que a gente tenha as coisas aqui, é muito importante, né? A gente ter a casa para a gente morar, ter o carro para se deslocar, isso é importante. Agora, quando as riquezas, né, elas são injustas, né, e nessa nossa terra aqui, nesse nosso Brasil, tem muita riqueza injusta, e é por isso que existem os pobres, né? Os pobres é porque alguém pegou aquilo que era deles. Por exemplo, no mundo de hoje nós temos, por exemplo, o comércio de alimentos que faz com que a ONU falou que em torno de 50% do alimento é desperdiçado. Esse é o alimento que falta na mesa dos pobres. Né? Alguém acumulou para que alguém não tivesse. Alguém desperdiça para que alguém não possa comer. Portanto, é lógico, né, que alguns vão ter que prestar contas a Deus. E essas pessoas, diante de Deus, elas vão ter dificuldade de se acertar. Então, o que Jesus pede para essas pessoas, né, que têm o dinheiro é que elas sejam honestas. Que elas sejam honestas. E Jesus reconhece, é difícil para alguém que tem muito sobre a riqueza injusta, sobretudo. Exatamente isso que eu ia entrar, porque Jesus não é uma condenação prévia dos ricos. Não dá para dizer isso. Não, Jesus condena a riqueza. Não é isso exatamente. Não, ele condena a riqueza injusta acumulada. E Jesus teve contato, nós temos um caso típico e muito conhecido, que é o Zaqueu. O Zaqueu, por exemplo, era alguém que era um ladrão, né? Era um corrupto, né? Que roubava dos pobres, né? Cobrava. E quando Jesus encontra com ele, né? Jesus foi almoçar, inclusive, na casa dele. Foi almoçar enquanto ele era pecador. E aí, por causa disso, hoje a salvação entrou nessa casa. E o Zaqueu se arrepende, e ele diz que se eu defraudei alguém, eu vou devolver, por isso eu tenho que fazer justiça. Devolver o dinheiro aos pobres, né? Deu o dinheiro aos pobres, e aí Jesus o acolheu. Então, quer dizer, Jesus não é contra aqueles que têm, ao contrário, Jesus pede que aqueles que têm mais condições ajudem na obra da evangelização. A Igreja de Deus precisa muito, né, de ajuda, né, de quem poderia ajudar, e muitas vezes a mão é fechada. Eu me lembro do Frei, nós tínhamos um Frei antigo, né, um Frei Beda, um Frei que em Curitiba, né, ficou muito conhecido, era um dos freis mais santos que nós tivemos, né. E quando ele foi inaugurar a igreja, ele dizia, a igreja às vezes são construídas com o papo dos ricos e com o suor dos pobres. Às vezes tem uns que papeiam muito bonito, como essas épocas de eleição, né? Mas a hora de botar a mão no bolso não colocam. E a mesma coisa os pobres, né? Quanta coisa boa daria para fazer se a gente tivesse mais recursos, né? Uma pastoral da criança, os vicentinos,
Pastoral da saúde, da saúde, né? Ou seja, esse pessoal que às vezes as pastorais não têm o dinheiro mínimo, né, para fazer, para ajudar uma pessoa que está lá doente, que está quebrada, a Caritas, né, aqui em Londrina, né, muito importante, que é uma instituição que ajuda, né, aos pobres. Quantas pessoas, né, que às vezes não podem ir lá ajudar a fazer. Eu sei, tem gente que não pode ir lá distribuir a sopa para os pobres, né, de noite, né, tem outras coisas, mas pode dizer, eu não posso ir, mas eu ajudo vocês. Eu sei de uma pessoa aqui, aqui em Londrina, uma pessoa que tem muito dinheiro aqui, e ela ajuda, ela diz, olha, Frei, eu não posso, eu estou fazendo errado, mas eu todo mês eu dou a minha contribuição, porque eu sei que com essa ajuda que eu dou, várias pessoas à noite pelo menos podem comer. Olha aí, bonito. Faz o bem, ou seja, uma pessoa dessa vai direto para o céu, porque ela enquanto ela está trabalhando, está fazendo outra atividade, ela pensa no irmão que está passando fome. Quantas pessoas, né, que poderiam, né, contribuir, poderiam ajudar a minimizar a dor do outro e tem condições, tem riqueza, tem dinheiro e não fazem. Quer dizer, não consegue ir lá, entre aspas, pôr a mão na massa, né, fazer a sopa, distribuir, dar um abraço no pobre, como gostaria, em razão das suas atividades, mas separa parte daquilo que ganha para direcionar para essa ajuda, para este auxílio. Então são gestos fáceis e possíveis de fazer e que às vezes é um pouco, né, do tanto que tem. Agora, ao contrário, às vezes tem uns que... e o que é mais bonito, né? Sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. Ninguém sabe. Eu sei que eles fazem aquilo lá por uma questão, né? Pessoal, tal, conhecido, mas não está divulgando por aí. Não, ninguém nunca, que nenhum pobre vai saber que foi aquela pessoa que ajudou. Tá ali. Sem fazer, não, ele faz, ajuda, né? Então, quantas pessoas poderiam fazer isso? Poderia tirar um pouquinho daquilo que tem para ajudar a minimizar a dor do outro. E nós temos aqui no Londrina tanta gente que passa fome, tanta gente que sofre, que não tem o mínimo onde morar. Assim, a gente passa vendo essas favelas, né? Meu Deus, como é que alguém pode morar lá? Como é que alguém pode morar numa casinha tão pequena onde falta tudo, né? Enquanto que outros poderiam, né, com um gesto de caridade, ajudar. Então, por isso, né? Então, o texto continua válido, né? Ou seja, Jesus não diz que é impossível, né, o reino, que não pode, mas ele diz que é difícil justamente porque a pessoa, não é porque o reino, que Jesus não quer, não é porque Deus não quer, é porque a pessoa se apega ao dinheiro de tal forma que ela exclui Deus. Então aqui nós podemos fazer as duas coisas, né? E Jesus fala para que público nesse momento? Aqui existe uma identificação de quem estava ouvindo? O texto, deixa eu ver aqui, então depois que o moço ouvindo isso, essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, então estavam os discípulos e veio esse rapaz. Daí quando ele foi embora, então Jesus se volta para os discípulos e ensina, né, que de fato é difícil, né, para um rico entrar no reino dos céus. Porque está apegado aos seus bens. Aos seus bens. É lamentável. Então essa frase foi gerada por essa pergunta do jovem rico, que se aproximou e queria seguir. Então, já sei tudo, já li, já conheço os mandamentos, estou preparado. Aí Jesus fala, não, mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, aqui também teve outras explicações, que por exemplo, em Jerusalém havia uma porta que era chamada agulha, né, e que os camelos, para entrar nesse lugar, era muito difícil, precisavam se ajoelhar e se apertar. De certa forma, a expressão é a mesma, né? Ou seja, né, o camelo, né, Jesus usa um exagero para dizer uma verdade muito grande. É difícil, mas é possível. É possível. Isso. É isso que é importante. Muito bem, Frei Peronde, mais uma vez conosco no Santo Livro, aqui em nosso Sementes do Reino. Mais uma vez registrando, agradecendo o Marcos, mora na Gleba Palhano, viu, Marcos? Obrigado pela presença aqui com a sua pergunta. Se tiver outras, fica à vontade. Os ouvintes também à vontade, no 33252555, ou no nosso e-mail, edson@paiquerê.com.br ou ildo@sercontel.com.br. Frei Hildo Peronde, bom dia, paz e bem. Bom dia a todos, né, sobretudo ao Marcos, né, que Deus abençoe a sua caminhada, né,
E continue lendo a Bíblia e continue, de fato, também mandando perguntas para nós aqui que nós vamos respondendo. A todas as pessoas, né, que também que doam esse pouco, né, essa ajuda, que pensam nos necessitados, naqueles que sofrem mais do que nós, com certeza Deus também derrama sobre todos a sua bênção. A todos um bom domingo, paz e bem. Paz e bem.